Oi pessoal, esse vídeo aqui ele é um recorte da Santa Casa 2024, primeiro dia. Se você quiser ver a prova inteira, o link tá na descrição. Playlist da Santa Casa ordenado por playlist temática, cinética, equilíbrio também tá na descrição do vídeo. Todas essas playlists podem te ajudar muito, beleza? Vamos para a resolução? Questão 53. Um cilindro metálico de volume constante contém uma quantidade invariável de certo gás a 47 graus e pressão igual P1. Então, cilindro contém uma certa quantidade invariável de certo gás. O que é quantidade invariável de certo gás? Esse gás não vai reagir, e aí tem uma quantidade N de mols que diminui, ou que aumenta, ou que escapa. Então, uma quantidade fixa de gás nessa temperatura e nessa pressão. Ao elevar a temperatura do gás no interior do cilindro, atinge 147 graus Celsius e nessa temperatura, a temperatura pressão P2 do gás será aproximadamente. Então, quanto será P2 em relação a P1? É um clássico da físico-química de gases de transformações gasosas. Aí eu tenho transformações que muda a temperatura e mantém volume constante, tem transformação com temperatura constante, aí tem isobárica, isocórica, isovolumétrica. Aqui, como o volume do cilindro não mudou, a gente tem uma transformação isovolumétrica. E aí, o que a gente faz nessas transformações gasosas? Vou fazer a dedução aqui só para ficar bem entendível para você. Então, a gente tem a equação geral dos gases, né? PV igual a nRT. O que a gente faz? Pressão vezes volume é igual a quantidade de matéria, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Essa temperatura aqui tem que estar em Kelvin, tá? Não pode estar em graus Celsius, por quê? Para você lembrar de um jeito mais fácil. Imagina a temperatura de 0 graus Celsius. Aí você vai pôr 0 aqui, N vezes R vezes 0 vai dar 0, pressão vezes volume vai dar 0, zoou tudo. Então a gente usa uma temperatura que a gente vai ter em Kelvin, que não vai ter 0 Kelvin. Tudo bem que o 0 Kelvin zoou tudo, não vai ter, que é o zero absoluto, que é menos 273,15 graus Celsius. Não vai ter essa condição. Beleza, tô enrolando aqui, né? E aí, como que a gente faz transformações gasosas? A gente isola o R, então o R é igual PV dividido por NT. E aí, pessoal, a gente vai fazer isso em duas situações. A gente vai ter que PV dividido por NT da situação inicial ou de uma situação 1 é igual a PV dividido por NT de uma situação 2. Essa situação aqui, ó, essa parte PV. Aí o pessoal fala, né, PVT, Povotó, eu odeio isso de ficar decorando assim. E o pessoal nem usa o N, né? Por exemplo, aqui no exercício ele falou que o N não muda. Mas o correto é você fazer, né? Situação inicial e PVNT é igual a O, situação final, Povonoto, né? Então, PV dividido por NT inicial é igual a PV dividido por NT final. E aí, essa é uma transformação isovolumétrica que não muda a quantidade de gases. Aí a gente pode cortar, porque V no início é igual a V no fim, e a quantidade em mols no início é igual a quantidade em mols no fim. Aí, P dividido por T no início, né, que é a situação 1, é igual a P2 dividido por T2, que é a situação final. E o que a gente faz? A gente simplesmente substitui as pressões e as temperaturas, lembrando que não pode usar a temperatura em graus Celsius. 47 graus Celsius mais 273, né? Que é a forma para a gente chegar na escala Kelvin, dá 320 Kelvin. Temperatura 2, 147 vai dar 420 Kelvin. Não é grau Kelvin, é Kelvin. Substitui aqui, né? P1, coloca aqui. P2, coloca aqui. A gente vai achar P2 em relação a P1. Temperatura 1, 320 Kelvin. Temperatura 2, 420 Kelvin. Corta o Kelvin. P2 é igual a 420 P1 dividido por 320 Kelvin. Corta o Kelvin, né? Aí 420 dividido por 320. 420 dividido por 320 vai dar 13? Não. Vai dar 10? Não. Vai dar 100? Não. Vai dar um número um pouco maior aqui, né? Se fosse metade de 320, 150, 160. Se fosse 480 dividido por 320, dava 1,5. Então vai dar um número um pouquinho menor do que 1,5. Aí você nem precisava fazer essa conta, você sabe que é 1,31 P1. Então vamos entender o que aconteceu aqui. Você tem um recipiente fechado,
volume constante, quantidade de mols constante. Ao aumentar a temperatura, o que acontece com o gás ali no interior? Aumenta a agitação, aumenta a pressão. Então, aumentando a temperatura, né, de T1 para T2, você tem uma pressão 2 maior do que P1. Quanto? 1,31 P1, né? 31% aí maior. Beleza? Gostou? Deixa a curtida, deixa um comentário, qualquer dúvida, eu respondo, beleza? Vamos para a próxima?